Mas para que a gente possa dar um posicionamento mais claro para vocês, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui processadores da Intel e eu vou solicitar a garantia. A gente vai ver aqui como é que a gente vai ser atendido. Vou ligar para 0800 891 4054, é o telefone de suporte da Intel, e vocês vão acompanhar. Se tiver algum trecho muito demorado esperando, a gente dá uma acelerada, mas vocês vão poder ver todo o processo por aqui. Primeira coisa, vamos tentar trocar esse processador aqui com 9600K. Eu tenho aqui memórias de 3600 e 3200 MHz e duas placas-mãe diferentes para se eles perguntarem para a gente qual placa que a gente está utilizando. Vou fazer depois com o 9900K com outro usuário e uma outra história. Vamos acompanhar e ver o que acontece. Dessa vez eu vou utilizar uma memória de 3600 MHz. Do suporte da Intel. O menu de opções mudou. Por favor, preste atenção. Essa ligação poderá ser gravada por razões de controle Eu vou de qualidade. fazer em nome do meu pai, que eu acabei de Para obter ligar. as últimas informações em português sobre nossos produtos, visite nosso website suporte.intel.com. Não vai ficar doido Para mesmo no suporte de CPF. garantia, pressione 1. Para suporte de servidores e networking, Vou o utilizar essa questionário de placa satisfação da mãe. Intel pode ser enviado por correio eletrônico para saber a sua opinião sobre o suporte recebido nessa ligação. Sua participação é estritamente mudar a voluntária. voz. Por favor, informe ao atendente que você não deseja participar desse estudo no futuro. Muito obrigada por ligar para o Departamento de Garantia da Intel. Meu nome é Giana. Como posso lhe ajudar? Eu gostaria de fazer a garantia de um processador meu. Claro. Só um momento, por favor. Você já processou algum tipo de garantia com a Intel antes? Não. Não. Então, poderia me fornecer o seu e-mail, por favor? Eu vou fornecer o e-mail. Só um momento, por favor. R de rato, e-mail.com. Perfeitamente. Muito obrigada. Só um momento. Tá bom. Poderia me fornecer o seu nome, por favor? É Roberto. Obrigada. Se parte de uma empresa, você é um usuário final. Sim, claro. É um usuário final? Sim, sou, sim. Poderia me fornecer o seu número de telefone? Qual é o número de São Paulo? Desculpa. É 11 São Paulo 99. Muito obrigada. Então, agora eu preciso... Deixa eu ver aqui. Eu preciso do seu CPF. Perfeitamente, correto. Tá bom, só um momento, por favor. Poderia me fornecer o CEP? Muito obrigada. Aqui, bairro Vila Andrade. Perfeitamente, correto. Depois, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. O produto é um processador ou é... É um processador. É um Eu tenho ele em minhas mãos. Se você quiser alguma informação, eu posso lhe passar. Muito obrigada. Eu preciso o número serial. Olha, eu vou passar tudo o que está escrito, tá bom? Eu tenho a primeira linha Intel 9900K. A segunda linha Intel Core i9. A terceira linha i9 9900K. Agora são os números que eu acredito que você precisa. Essa quarta linha vai estar S de Santos, R de rato, E de elefante, L de laranja, S de sapo.
3.60 GHz. Na próxima linha, eu vou ter L. Eu preciso do número serial. É um que está na partinha verde, né? Exatamente. É 04. Muito obrigada. Então, agora eu vou criar um perfil com os dados do senhor aqui no sistema e depois vou criar um número de protocolo, tá? Agradeço. Muito obrigada. Salvo Obrigado, senhora. Pelo menos 4 minutos, tá? Não faz mal. Obrigado, viu? Obrigada a você. Já validou aqui. Validou, né? Muito obrigada. Obrigado, senhora. O que agora acontece é que o departamento técnico saiu há 30 minutos, então eu vou te oferecer uma ligação de volta, tá? Hoje? Até amanhã, porque eles já saíram pelo horário, né? Entendi. Bom, eu tenho esse número de protocolo aqui. E Esse número de protocolo, você pode ligar novamente amanhã, Tá. ou eles vão te ligar novamente, tá? tá perfeito. Hoje já é o dia seguinte. Eu vou ligar para a Intel e terminar aquela Obrigado por garantia. ligar para a linha do suporte da Intel. Você não deseja participar disso tudo no futuro. Pede para não falar nada agora, por favor. Muito obrigada por ligar para o departamento de garantias da Intel. Meu nome é Lúcia, como posso lhe ajudar? Oi, eu tenho uma garantia que foi aberta ontem e eu não consegui terminar porque ultrapassou o horário de serviço. E eu tenho um número de protocolo. Eu precisaria dar prosseguimento nisso, ó. Tá, pode me fornecer com o número de protocolo? Um momento, por favor. Estou vendo que o nome do contato é Roberto. Sim, senhora, Volto com o senhor. Primeiro vou ler as notas, tá? Tá bom, obrigado. Oi, pode falar. Tá, muito obrigada pelo guarda. Aqui estou vendo que o produto do senhor é um... Você pode falar um pouquinho mais alto, por gentileza? Tá. Aqui estou vendo que o produto do senhor é um i9 9900K. Sim, senhora. Tá. Qual foi o problema que teve o processador? Eu não sou um especialista em processador, no caso, ele não liga. Não liga. E o especialista que avaliou tudo, testou em outra máquina, tudo, trocou, tentou em outras placas-mãe, tudo, e não funcionou, entende? Então, uma especialista, uma pessoa que tem habilidade, que tem equipamentos para testar, me testou o processador. Eu levei o computador no local, ele testou e não funcionou. Tá, entendi. Então, o que vai acontecer é que eu vou transferir o senhor para o departamento técnico para que eles lhe ajudem com o problema. Tá bom, obrigado. Vou falar um pouco do problema que apresentou o processador e eles vão me ajudar. Tá bom, tá. Obrigado. Muito obrigada por ligar para a Intel. Que tenha bom dia. Tá bom. Então, pessoal, a ideia nessa garantia é fazer como uma pessoa que não conhece faria, ou que não tem instrumentos para avaliar outras placas-mãe, outros componentes para testar. Então, seria levar para um local uma assistência técnica, alguém que entende, alguém que tem elementos para testar esse processador. É o que eu vou falar aqui e nós vamos ver o que vai acontecer.
Intel, fala geral. Tudo bem? Pode falar. Bem, falo com o Roberto. Isso, Roberto, eu tenho aqui um protocolo solicitando garantia do i9, é isso? perfeitamente. E qual seria o defeito do processador? O computador não ligou, né? E como ligava todo dia, tudo funcionava. A máquina não ligou, eu levei numa assistência técnica, num pessoal especializado que conhece bastante. Eles têm bastante computadores para testar placas-mãe, tem todos os elementos para testar o computador. E ele me assegurou que é o processador, que ele testou o processador em outras placas-mãe e não funcionou, testou outros processadores no computador e funcionou. E é isso, ele tem os equipamentos, testou e me voltou com esse diagnóstico aí que o processador precisa ser trocado. Como eu tenho a nota fiscal dele, eu comprei e tudo mais, eu estou requerendo a você para realizar a troca para mim. Compra sério. Roberto, uma pergunta. E faz quanto tempo você comprou ele? Esse processador tem mais ou menos 1 ano. Certo. Você pode me informar, por gentileza, o modelo da placa-mãe onde estava colocado ele? O modelo da placa-mãe eu tenho aqui, ela é a marca é ASRock. Certo. Qual seria o modelo? Phantom Gaming, Phantom com PH, tá? Gaming 6, número 6, Z390. Espera aí um momento. Vou verificar. Claro. A potência da fonte de alimentação, A quanto era? potência da fonte é uma Cooler Master V850 Gold de 850 watts. Muito obrigado. Você, por casualidade, tem o pente de memória em mãos? Tenho a caixinha da memória. Tenho a memória. E qual seria o fabricante da memória? Galaxy. Galaxy. Interessante, é a primeira vez que eu escuto disso. É a melhor Galaxy. marca do mundo. Certo. E qual seria... normalmente, memórias têm um código específico. Ela tem um código. Ela tem HOF, H de homem, O de ovelha, F de faca. Certo? Número 2 em algarismo romano. Aham. D de dado 4. Sim. Traço 3600, espaço 16G. E ela tem aqui um selinho da Intel certificada na caixinha. Ok. São 16 GB. É um pente de 16 ou são dois de Não, 8? são 2 pentes de 8. Ok. Você sabe ou lembra qual foi a placa que o técnico usou para testar o processador? Eu sei que eram outras Z390 que ele trabalhou bastante. Ele tomou todo o cuidado falou, Ronaldo, eu testei tudo, Roberto, testei tudo e o que acontece é que não funcionou simplesmente. Então você tem que trocar o processador porque eu testei esse processador em outras placas-mãe compatíveis, lógico, e não funcionaram. E quando eu coloquei outro processador na sua placa-mãe, da mesma plataforma, ele funcionou. Então ele me deu esse diagnóstico. Tá certo. Não, tudo bem. O importante é que fique claro para o senhor, para você como cliente, se foi feito realmente o teste corretamente. Não, tá certo. É assim, eu acredito, né, que assim, a grande maioria das pessoas, dos usuários, não vão ter como testar ou como saber se é uma memória, uma fonte, alguma coisa assim. Então eles levam para uma assistência, né? Tem assistências reconhecidas, tem assistência também charlatão, tem de tudo por aí. Mas essas pessoas, eles são bem conceituados. Perfeito. Ok, sem problema. Vou te explicar como vamos proceder, Roberto. Primeiro, explicar como vamos proceder com a garantia. É importante que você saiba, Roberto, que nesse momento não temos produto disponível.
E como esse é o processador que está no tope de linha, não temos como substituir ele, por exemplo, com algum KS ou um F, por exemplo, ou um 9900 normal. Infelizmente não temos dessa família, não temos nada da nona geração. Então, como os processadores não podem ser consertados, não podem ser reparados, a única opção que temos seria trocar, reparar, e como não pode ser reparado, a última opção seria reembolsar. Tá ótimo. Reembolsar o dinheiro pago com essa nota fiscal que o senhor tem. Tá. Além disso, Roberto, já seria por políticas da Intel, junto com a nota fiscal, precisamos também que o senhor tire uma foto. Claro, não tem problema. Dos códigos que ficam na parte metálica do processador. Tá. E também uma foto da caixa, onde ficam os códigos também do processador. Vou lhe fazer uma pergunta. É obrigatória a foto da caixa? Por que a pessoa precisa manter a caixa? Se não tem a caixa, simplesmente você me fala isso e eu coloco aqui que não tem a caixa. Eu não tenho mais a caixa. Ok, então não tem problema. Aí seria então foto do processador, onde ficam todos esses códigos. E não sei, Roberto, se você tem um processador em mãos neste momento. Tenho sim. Você pode ver um código que fica acima no canto direito. É um código de barras, como um código QR. Um código QR. Peraí que eu vou ter que tirar uma fotinho aqui para ver. Está no canto superior direito, eu acho. Eu olhando ali de pé, tem um código sim. Tem um código sim, senhor. É só que tem que tirar Roberto, uma foto e aumentar, sim, por favor. Sim, por gentileza, Roberto. Além da foto do processador com os códigos, precisamos uma foto desse código QR. Tá. A questão seria que o senhor possa tirar uma foto com uma boa resolução. A gente tira, mas uma pergunta, querido. Essa foto com alta resolução, se eu enviar para você em alta resolução, você vai conseguir receber ela? Ela vai voltar ou eu vou ter que subir em algum Google Drive? Não, ele pode suportar até 20 megas. 20 mega é bastante. Sim. Dá para ler isso aqui? Problema. Você então, consegue ler isso aqui? É impossível de ler. Não, é que ele... Sim. Roberto, então aí seria que possa tirar uma foto com uma boa resolução para eu tiro, tá. poder escanear esse código, por gentileza. Você vai... Então, se vocês não conseguem escanear ele, tudo bem, simplesmente envia a foto com essa boa resolução e a gente tenta escanear aqui. Tá ótimo. É por isso que estamos solicitando desse jeito, para nós poder escanear ele. Eu te mando uma foto, pode deixar que eu mando a foto bem perfeitinha para você, mando até mais de uma, se for o caso. Você me envia algum e-mail para que eu lhe responda? Isso, exatamente. Isso era que eu vou te falar. Vou soletrar acá o e-mail para estar certo. Seria R de Roberto. Então seriam essas três coisas, Roberto, por gentileza. Nota fiscal de compra com seu nome como comprador do produto, né? Perfeitamente. Foto do processador. Perfeito. Ficam os códigos dele e esse código QR que está no canto do produto. Já com essas informações, já quando você me responda com tudo isso, Roberto, eu vou passar tudo isso para meu supervisor, o departamento encarregado de análise da nota fiscal, tudo mais. E eles, se tudo está ok, aí o protocolo será passado para o departamento de garantias. Eles vão criar uma ordem de devolução para você, para que o senhor possa enviar o produto sem custo. E já quando o produto seja entregue lá no estoque em São Paulo, aí já o dinheiro seria depositado em 15 dias úteis. Estamos falando, Roberto, que o procedimento todo pode demorar 30 dias, para que tenha isso também em consideração. Tá. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Porque como eu trabalho assim com também garantia, mas é de outra coisa, e quando minha empresa dá alguma garantia, a gente tem um código de defesa do consumidor que tem uma certa correção, porque esse processador, hoje ele é bem mais caro do que ele era. E na nota fiscal ele está mais barato, consequentemente. Eu gostaria de saber se vocês efetuam a correção monetária desse valor de acordo com a lei, ou se vocês dão simplesmente o valor da nota. Não saberia te dizer exatamente porque isso, Roberto, me desculpa, realmente,
essa informação realmente seria por parte do supervisor. Eles têm que verificar isso na nota fiscal, né? E se tudo está de acordo, pode ser o valor total da nota fiscal, o valor do distribuidor ou o que fica na nota fiscal. É porque assim, soberano acima da Intel, muito acima da Intel, nós temos a lei, né, brasileira, né? Você fala da Costa Rica? Isso, a gente está na Costa Rica. Costa Rica, né, em português. Então, muito prazer, você é muito gentil, o seu atendimento é ótimo, não tenho nenhuma... Obrigado, Roberto. Mas assim, eu digo isso porque é importante. Aqui no Brasil, a lei do consumidor, assim, ela é imperativa, né, para todos os procedimentos. E como a gente compra um processador com nota e não vai receber um processador como a gente queria, que seria melhor, né, no caso, nenhum igual e nenhum imediatamente superior, algumas alternativas que eu, no caso, iria preferir, seria justo que o ressarcimento também tivesse alguma correção, pelo menos a correção da lei, né? Mas eu acho que eu posso fazer esse pedido no próprio e-mail, né? Isso, exatamente, Roberto. Isso eu vou falar para o senhor. Seria melhor, com esse e-mail que eu vou te enviar, que o senhor possa colocar essa observação, para eu também passar essa observação para o meu supervisor e que ele possa pegar, né, uma decisão a respeito. Ou seja, Roberto, eu não posso falar realmente se vai ser feito como você me fala. Eu entendo que o reembolso é feito pelo valor da nota fiscal. Tá ótimo. Já verificar se o produto aumentou, diminuiu o valor, tá. Aí já seria uma decisão do próprio supervisor. Eu diria para você... essa observação no e-mail, para que eles estejam conscientes, né, que já você sabe que o precisa que, por favor, seja reembolsado o valor que fica no mercado no dia de hoje. Tá. Certo? Certo. Ok. Não sei se fica alguma dúvida. Não tem dúvida. Eu até agora que você concluiu tudo, né, que você está conversando comigo, eu aproveito para lhe fazer uma pergunta, porque tá havendo uma polêmica grande com alguns canais aqui no Brasil, vários canais falando, e inclusive acredito que o maior site do Brasil, que é o Adrenaline, estava recusando garantia por determinados temas de habilitação de memória ou de utilização de memória acima de 2.666 MHz e alguma coisa assim. Eu gostaria de te perguntar de pessoa para pessoa. Roberto perguntando aí se você ouviu falar alguma coisa a respeito disso ou não. O que acontece, Roberto, que isso que você está falando se chama overclocking. Certo? Certo. Isso é overclocking. Então, utilizar memórias acima do que é recomendado pelas especificações do processador é overclocking. Entendi. Por quê? Porque a placa-mãe tem que modificar a frequência e voltagens para poder usar memórias acima desse barramento. Muitas vezes, esse overclocking é feito automático. O cliente muitas vezes nem sabe que é feito overclocking, porque já quando você coloca a memória, a BIOS detecta essa memória e modifica essas frequências para trabalhar assim, desse jeito. Isso é considerado overclocking. Então, a Intel, Roberto, está trabalhando para que cada vez que você compra um produto nas lojas em Brasil, o vendedor está na responsabilidade de falar para você: olha, se você compra memórias acima de 2.666 MHz, você vai perder garantia. Não tem garantia. Entendi. Então você está ciente disso? Não, eu não faço overclock. Mas assim, do meu conhecimento, talvez eu conheça pouco sobre isso para debater com você. Mas sobre o meu conhecimento, e eu até observei isso, toda vez que se coloca um processador e alguma coisa, e eu já tive muitos processadores, todos DDR4, sistemas com... Assim, toda vez que você liga, eu nunca vi de uma placa-mãe setar algum valor diferente de 2.133 MHz. Temos várias máquinas aqui, tiramos o processador desse para acionar a garantia.
Vou ligar um computador aqui estoque para ver a frequência que ele habilita na memória assim que é ligado na condição estoque. Vamos aqui. Memory Speed 2133, tá? Essa é a condição estoque que ele liga. Para ativar o XMP ou alguma outra coisa, você tem que vir manualmente e habilitar na placa-mãe. Aí você tem, ó, Load XMP Setting. Mas entre estoque para mostrar uma coisa. Vocês podem ver um 9900K. Processador tá tudo em estoque. Vai jogar na memória agora. A gente tem o quê? 233, ele marca metade aqui. Se você quiser ver o SPD dela, entra aqui, troca o slot para mostrar. A gente tem aqui, ó, qual que é essa memória? Olha o XMP dessa memória. Ele é bem mais alto, essa é uma memória de alto desempenho. Mas a gente tem o que aqui, ó? DDR4 2134. Sempre vi ele setar nesse valor. Então, se você me diz que, por exemplo, a pessoa pode ter 2.666 ou 2.400, alguma coisa aí que você me disse, isso está diretamente relacionado a uma alteração manual que a pessoa precisa fazer para isso. Pelo menos esse é o meu conhecimento, eu posso estar errado, entendeu? Mas eu nunca ouvi falar de uma placa-mãe, eu não sei que exista uma placa-mãe que sete valores, que ela determine valores diferentes desses valores, independente de você colocar uma memória de 4.000, de 4.600 ou de 3.600 ou qualquer valor. Qualquer valor que você coloque, ela vai trabalhar a 2.133 MHz, segundo o meu limitado conhecimento. Entendo. Bom, de fato, Roberto, se existem placas mais que fazem isso automático, placas mais recentes têm essa questão que falam autotuning, ou seja, já automaticamente detecta a memória ou detecta um processador com letra K ou letra X e ele já começa a fazer esse overclocking automático. Não são todas as placas mais, não estou dizendo que os clientes fazem isso, mas existem no mercado. Se algumas vezes o cliente nem sabe disso, porque eles colocam, e como eles não modificaram nada na BIOS, não mexeram nada na BIOS, eles estão, como falar, eles estão aí como se tudo estivesse trabalhando normal. Já quando o processador desliga, acontece algum problema, pode ser um problema de overclock. Eu entendi, então, mas assim... Nossa recomendação realmente, Roberto, se é possível, quando você receba, coloque outro processador nessa placa-mãe, o melhor seria utilizar as memórias 2666. Eu até entendo você, mas agora eu queria fazer uma pergunta. A gente tem, novamente, com o meu limitado conhecimento, a gente tem a opção default, que é a opção de fábrica. É isso na que BIOS. Exatamente, na BIOS. Toda BIOS ela vai ter uma opção default, que é a opção de fábrica, né? Na configuração de fábrica, você está me dizendo que tem placa-mãe que de fábrica vai setar um overclocking automático? Sim. Essa tecnologia que modifica as frequências da memória RAM é uma tecnologia da Intel, se chama Extreme Memory Profile, o XMP. Mas algumas placas mais têm essa tecnologia ativada. Ativada? Eu não vi. Por default, na BIOS. Eu já vi essa alternativa. Outras placas mais não tem essa opção habilitada na BIOS. Mesmo assim, se a BIOS pode fazer um overclocking automático, sem utilizar o XMP, também ele vai alterar a frequência. Mas então, aí não seria um pouco de incoerência da Intel? Porque a Intel que libera o chipset, por exemplo, o Z390. Então, a Intel libera um chipset, um projeto que está sob a tutela da Intel, porque é o fabricante, ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI, por exemplo, eles têm que seguir toda uma padronização. Desde o sistema ATX,
né? Que vai determinar o tipo de conexão, o tipo de componentes e elementos que vão ter na placa, até a BIOS da placa, para que ela leia. E o XMP é uma própria tecnologia da Intel, que ele não pode ser habilitado. Mas se ele não pode ser habilitado, não é um pouco de incoerência a Intel liberar que esse XMP seja finalmente aí liberado de uma maneira original? O que eu quero dizer? De uma maneira de fábrica, de um padrão de fábrica. O cara compra essa placa desavisado, ele tem uma memória de uma frequência superior, e essa memória é setada automaticamente num valor maior, e aí, como você me diz, isso é considerado um overclocking. Eu não entendo por que é considerado um overclocking, mas sim, eu entendo. É considerado overclocking, Roberto, porque já quando você coloca uma memória que você sabe que não é o barramento do processador, mesmo assim, o comprador deveria saber por que estou comprando uma memória acima do que o processador suporta. Olha, eu diria para você que eu vou falar assim... Desculpa, e seria isso o que estamos trabalhando para que não aconteça? Não, eu entendo, eu estou entendendo tudo o que você está falando. Desculpa. E você é muito gentil novamente, Você é muito gentil na tua explicação e tudo. É que eu vejo algumas coisas que elas não batem muito no meu sentimento, talvez porque no meu país... as leis têm sentidos e direções diferentes. Por exemplo, aqui no meu país, no Brasil, né, eu estou falando do Brasil, de acordo com a lei do consumidor, as coisas precisam ser muito claras para o consumidor. Então, eu não tenho conhecimento de uma pessoa que vá comprar uma memória que ela saiba que se ela usar essa memória, ela vai ter problema. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se eu pegar as principais lojas, eu vou ter uma quantidade enorme de memórias, mas muito grande, de memórias fazendo propaganda, de memórias com frequências muito mais altas, certamente certificadas pelo XMP, e nenhum dos consumidores tem a informação de que essas memórias, elas eventualmente podem ser setadas automaticamente e podem anular a garantia de um processador. Não é o meu caso, a gente está conversando tudo, e é que nem eu te falei, para mim, o meu conhecimento que eu tenho, que pode não ser alto como o de você que trabalha na Intel, com processador e tudo, eu sempre vi a memória a 2133. Eu nunca na minha vida vi uma memória ser setada automaticamente numa frequência mais alta. Aliás, eu nem sabia que isso existia. Entendeu? Por isso que eu estou perguntando para você está sendo super solícito comigo, seu atendimento é nota 10, eu vou te classificar muito bem no atendimento, com certeza, porque você vai ser, inclusive, na resposta que eu vou dar, você foi todo momento gentil. Eu estou falando em nome do Rodrigo, mas o ponto de vista em relação à Intel, não ao seu atendimento. Eu acho que isso daí deveria ser comunicado de maneira diferente, por isso que está toda esse pegando fogo aqui no Brasil em relação a isso. Bom, de fato, Roberto, todas essas informações, que se você altera a frequência, se você usa o processador fora das especificações, ou seja, um compute stick, um NUC, qualquer dessas, a Intel rejeita a garantia. Tudo isso, por exemplo, se você ainda tem aquela folha que acompanha a caixa do processador, o manual do processador, ali no manual fala exatamente isso. Eu tenho o manual, O manual eu guardei. Se você altera frequências ou utiliza o processador fora das especificações, garantia rejeitada. Tudo isso está escrito lá. Agora, o que estamos trabalhando, Roberto, realmente, porque isso é muito importante, já você falou certo. Aqui no Brasil, estamos trabalhando, Roberto, para que as lojas que vendem esse tipo de produto possam informar ao cliente que se tem planejado fazer overclocking ou se tem planejado comprar memórias acima do que é a especificação, o vendedor está na responsabilidade de indicar essa perda de garantia. Agora, também é importante o seguinte, Roberto, isso está acontecendo no Brasil, mas essas são políticas faz muitos anos atrás.
nos Estados Unidos, a gente não faz garantia para overclocking, igual no Brasil. A Intel, Roberto, tem um site que vende um plano, ele se chama Tuning Protection Plan. Ah, eu vi isso daí. Olha, eu me compartilharam até isso. Isso é para que você compre o plano e você queima o processador, você tem direito à garantia. Parece que é $20, alguma coisa assim que paga. São 20 a 30 dólares aproximadamente. Então aí a pergunta é, por que eu tenho que comprar um plano? Entendi. Por o seguinte, existe um risco muito grande, Roberto, de queimar o processador simplesmente mexendo alguma coisa na BIOS, já você fica sem computador. Então, existindo esse risco muito alto, a Intel não pode oferecer garantia, porque sabemos que, mesmo assim, tendo um conhecimento muito grande de overclocking, se você faz uma coisa errada, o produto simplesmente deixa de funcionar. A Intel, para evitar esse tipo de inconvenientes, fala, vamos colocar um plano para que o cliente compre e em caso que aconteça algum problema, a garantia não seja rejeitada. Isso acontece nos Estados Unidos. O importante aqui seria que lá no Brasil também tivessem essa opção. Antes de comprar o produto, o vendedor deveria informar isso para o cliente. Olha, estou vendo que você vai comprar memórias 3200 MHz. Você tem planejado fazer overclocking? Não agora estou fazendo overclocking. Bom, então utiliza memórias normais. Mas aí se for a compra online, tem que aparecer isso aí também, né? Como um pop-up, assim, alguma coisa. Por parte do vendedor, sim, porque nós temos essa informação no próprio manual. Se você verifica no site da Intel, também aí fala. Se você altera a frequência, memórias, perde garantia. Tudo isso está no site, tudo isso está no manual da Intel. Aqui o problema seria que temos um buraco na comunicação entre Intel e os vendedores. Os vendedores simplesmente, por vender uma memória acima do que é, porque é mais cara, né? Eles vendem, e já simples, mas isso tem um prejuízo para o cliente. Ou seja, o vendedor deveria informar. Então eu concordo com você, mas você também tem que concordar uma coisa comigo. O vendedor da Intel também não tem que fazer esse tipo de treinamento? Porque a gente não sabe se o vendedor da Intel faz um tipo de treinamento desse no Brasil. Eles fazem treinamento, de fato, para ter parceria com a Intel. Roberto, eles têm que estar levando treinamentos, porque isso depende da parceria deles. Se eles querem manter a parceria com a Intel, eles têm que levar todo esse tipo de informações. Então, realmente, Roberto, eu entendo essa posição do senhor. Entendo também que é um pouco contraditório também falar desse jeito, como a Intel dá a opção de fazer overclocking, mas não faz garantia. Então, aí talvez, como para que fique mais claro, Roberto, a Intel não faz garantia por overclocking, mas temos que liberar produtos com letra K ou letra X para aqueles entusiastas, né? Essa seria a palavra correta. Aquele cliente entusiasta que sabe que ele vai queimar o processador e fala, tanto faz, vou comprar um processador daqui a um ano, não me importa se faço overclocking. Seria como específico para esse tipo de cliente. Também, aí está o plano, né? Aí você tem o plano da garantia. Agora, eu queria lhe fazer uma última pergunta, porque você me deixou assim completamente... Você me deu um norte aí, você me norteou quanto aos pontos de vista da Intel e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta, você aprovou minha garantia, que nem eu te falei, gostei muito do seu atendimento, vou recomendar pela sua educação, pela sua paciência. Então, o seu trabalho é muito bom. Gostaria, se eu fosse dono da Intel, com certeza gostaria de ter pessoas como você trabalhando para mim. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é possível para uma pessoa identificar que o overclocking foi feito num processador? Porque se o cara for um mentiroso, como a gente tem um monte de pessoas, ele pode simplesmente pegar um modelo de memória na internet de 2400 MHz, uma placa-mãe qualquer, que ele pega um modelo qualquer. Eu estou só supondo as coisas, entendeu? Então vamos supor que eu tenho aqui realmente a caixa na minha mão, as coisas na minha mão, mas vamos supor que o cara simplesmente
falasse para você, minha memória é de 233 ou 2400, ele falasse um monte de mentiras. Existe alguma maneira de você saber que o overclocking foi feito, ou isso é puramente na verdade e na boa vontade do consumidor que está pedindo a garantia? Na boa vontade do consumidor que está pedindo a garantia, Roberto. A gente, então, não pode falar que o cliente é mentiroso. Nunca. Então, se você me passa as informações, isso fica na sua consciência. Então. Entende? Ou seja, a gente trabalha com consciência. Se o cliente fala, eu estou fazendo overclocking, a gente tem que falar com sinceridade, certo? Não, é porque assim, a gente entende que o cara, quando sabe isso, depois de todo o barulho que está fazendo, ele fala assim, a Intel é uma empresa de sei lá quantos bilhões de dólares, e uma empresa gigantesca, um domínio de mercado há muitos anos, em termos de processador e tecnologia, e eu sou só um consumidor de um processadorzinho, entendeu? Então, vou querer trocar o meu processador. Então, o cara pega lá e ele vai falar, vai inventar uma história para não ter esse problema. Então, porque assim, principalmente, eu estou lhe falando, pelo fato de não haver uma publicidade no mesmo sentido. Eu vejo muita publicidade. A placa-mãe faz overclocking, ela é boa de overclocking, o processador é bom de overclocking, a memória tem 3.600 MHz, não sei o quê, todo mundo fazendo propaganda, mas ninguém fazendo propaganda. Olha, você vai perder a garantia se acontecer alguma coisa. Então, quer dizer, no sentido oposto à venda, à publicidade em cima do overclocking, existe uma coisa escondida lá, que se fala muito pouco, que pode até estar numas entrelinhas lá, em algum arquivo publicado, em alguma página da Intel, que 1/1000º das pessoas viu. Porque quem vai entrar na página da Intel para ler isso daí, ou para saber isso daí? Então, assim, por isso que eu falei para você do treinamento da Intel ser intensivo, porque eu conheço bastante lojista e tudo mais, assim, as pessoas de lojas, eu nunca ouvi falar isso daí. E eu, apesar de eu não entender muito de PC, eu conheço bastante gente que mexe, que joga e tudo mais. E é assim, isso é uma coisa nova. E é tão novo que veio agora para o mercado e tem muita gente falando, saindo muita publicidade no Brasil. Então é por isso que eu falei com você, entendeu? Mas eu agradeço muito, você foi muito legal comigo. Eu vou fazer o procedimento da garantia, vou aguardar o seu e-mail, vou seguir as instruções e eu só posso agradecer o seu atendimento. Deixei meus pontos de vista. Eu não sei se os superiores, se você vai passar isso ou não, mas eu achava importante que também... Estamos passando sim, Roberto. Estamos passando sim toda essa conversa, tudo mais, opiniões, observações, tudo isso está sendo passado para a Intel, porque sabemos exatamente isso que você está falando. A Intel não tem, ou seja, o cliente final não tem consciência realmente do que está acontecendo, mas de nosso lado, Roberto, sempre passamos a informação, sempre estamos com treinamentos, temos informação no site. Eu entendo essa parte que você me fala. O cliente não vai entrar no site da Intel, ele vai confiar no que vai falar o vendedor. Aí está o problema. Aí o vendedor deveria indicar mínimo os termos de garantia, porque sabemos que overclocking ele vai reduzir a vida útil. Mesmo assim, se você faz um overclocking perfeito, com voltagens, frequências perfeitas, 5 GHz, uma coisa assim, de igual maneira, você tendo um sistema estável, daqui a 1 ano, 2 anos, queimou, com certeza. Então, aí, esse seria o risco que temos. Você diria 2 anos já vai embora. Processador em 2 anos já vai embora. Sim, mas eu estou falando do processador, mas aí poderia queimar a placa, ou pode queimar a memória, não especificamente o processador, mas pode queimar outros componentes também. Então, temos um risco, e esse risco, por esse risco não podemos fazer garantia, porque o cliente tem que estar consciente de que se faz overclocking, não tem garantia, e por isso também, isso que eu falei para o senhor anteriormente, temos clientes realmente, Roberto, que
nem interessa para eles se queimar o processador ou não. Eles simplesmente indicam, não, eu vou comprar outro daqui a um ano, não tem problema, eu faço overclocking. Ok, então aí já seria uma posição do cliente. Esse seria o cliente entusiasta, essa seria a melhor palavra. Para o cliente entusiasta que quer queimar um processador daqui a um ano e não importa se tem que comprar outro ou não. Tá De igual ótimo. maneira, está o outro cliente que não sabe disso e não quer comprar um processador, ou não quer perder a garantia. Estamos trabalhando nessa área, Roberto, para Então, que o cliente final tenha toda essa informação em mãos e que não perda essa garantia simplesmente por um overclocking que talvez ele não sabia nem sequer que estava acontecendo na BIOS. olha, eu vou Então, falar uma coisa para você, assim, para não tomar mais o seu tempo, que eu já tomei muito. Mas as vendas de memória acima de 2.666 MHz vão despencar depois disso, com certeza, porque não existe nenhum sentido, né? A maioria das pessoas não quer perder a garantia numa eventualidade. Também a venda de placas-mãe, por exemplo, com o chipset Z390, que é um chipset habilitado para overclocking, ou esses chipsets mais desenvolvidos para esse tipo de atividade, devem diminuir bastante, se a gente pensar assim. E a tendência, então, seria mesmo o pessoal comprar sempre as memórias aí, com bem menos, com frequências bem mais baixas. E é só isso, é uma observação que eu estou fazendo, para você levar lá para o time da Intel. Porque, assim, por um lado, você deixa de fazer a garantia e de ter uma despesa com a garantia. Por outro lado, os produtos mais custosos dos seus chipsets, dos seus próprios chipsets, né? O chipset que faz mais overclocking, ele também é mais caro. As placas-mães são mais caras e tem todo um ecossistema envolvido, né? Então, assim, é um ponto de vista que eu coloco para você, talvez interesse, para você passar para o teu pessoal. Agradeço muito o seu atendimento, como falei... Oi? Não, né, me perguntaram se tinha que enviar nota fiscal de memória, mas acho que isso aí não é necessário, você já identificou ela. Tranquilo, vamos continuar com a garantia. Tá. Simplesmente queremos que o senhor compreenda isso para evitar um problema futuro. Tá né? ótimo, tá bem compreendido, agradeço muito o seu trabalho, lhe dou um bom final de tarde para você, eu vou aguardar o seu e-mail e lhe desejo tudo de bom, tá bom? Tá certo, Roberto. Muito obrigado. Estou ficando no aguardo do seu contato, então, já para poder concluir o processo. Um grande bom? abraço, tá, tchau, tchau. Igualmente, Roberto, muito obrigado por ligar para a Intel. Ótimo dia. Tchau, tchau. Então, pessoal, como vocês viram, ele tem um treinamento, um ótimo funcionário, um cara super educado, super paciente, dá nota 10 para um cara desse. Ele está falando a verdade que ele aprendeu, não gostaria de nenhum ponto de vista negativo em relação ao atendente, ele está cumprindo lá o trabalho dele. A gente está trazendo o vídeo aqui para vocês e eu até pensei em fazer algumas observações além desse vídeo, mas o vídeo já ficou muito comprido, eu acho que ele já é autoexplicativo e cada um vai poder tomar aí as suas conclusões. O pessoal da Chipart trouxe esse problema se propagou de um jeito, eles têm muita força, um abraço para o Jonathan e um abraço para o André. Eu também teria ficado indignado na condição deles, não tenho nem o que discutir, porque o cara usou uma memória de, acho que era 2.400 MHz. Eu não sei direito a história, eu sei que, para mim, isso aí não tem sentido. Mas, segundo consta, está tudo indicado, está nas normas, nas leis, nas informações, está tudo... Essa briga já aconteceu, já está aí no mercado, eles já estão sabendo. E eu tomei o cuidado de perguntar isso daí, também para poder trazer para vocês. Esse vídeo já ficou comprido demais. Agradeço a todos que assistiram. E assim, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam aí de tudo isso daí, o que vocês pensam. E eu, ao invés de eu e o Jackson aqui, que está fazendo o vídeo aqui na minha frente, me ajudando, de a gente dar a nossa opinião, eu gostaria que vocês dessem a opinião para a gente. Porque vocês
O pessoal que conhece a gente já sabe o que a gente pensa. Muito obrigado por ter assistido, valeu. Vira aí, Jackson, dá um tchau pra galera.